Você já parou para pensar em quantas vezes na sua vida você reagiu de forma automática, tomou uma decisão por medo, buscou reconhecimento externo ou se deixou levar por inseguranças? Agora reflita. Quantas dessas escolhas partiram realmente da sua essência, daquilo que você é em profundidade, e não de uma voz interior carregada de comparações, julgamentos e máscaras sociais? Esse é o ponto central quando falamos sobre ego e essência. E entender essa diferença é um dos passos mais poderosos para alcançar paz interior e liberdade. O ego é como uma lente distorcida através da qual enxergamos a vida. Ele é formado pelas experiências que tivemos, pelas crenças que herdamos, pelas críticas que ouvimos, pelos rótulos que aceitamos. É ele que insiste em dizer: eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço, eu sou o que os outros pensam de mim. O ego está sempre preocupado com aparência, status, poder, controle e validação. Ele quer se sentir importante, quer estar certo, quer vencer, quer ser visto. Mas no fundo, o ego é frágil, porque depende sempre de algo externo para se sustentar. A essência, por outro lado, é quem você realmente é. É a parte imutável, a consciência que observa, o ser que existe por trás de todos os papéis. É aquela sensação de presença quando você fecha os olhos e sente apenas o fato de estar vivo, sem precisar de nada mais. A essência não depende de aprovação, não busca competir, não se compara. Ela simplesmente é. Quando você vive pela essência, sente mais leveza, autenticidade e conexão com a vida. O grande desafio é que, na maioria do tempo, estamos tão identificados com o ego que acreditamos que ele é quem somos. Crescemos ouvindo frases como: seja o melhor, prove seu valor, não falhe, o que os outros vão pensar. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que somos um personagem, e quanto mais acreditamos nesse personagem, mais nos afastamos da nossa essência. Diferenciar ego e essência exige consciência. O ego sempre se expressa com pressa, ansiedade, necessidade de controle. Ele é a voz que critica, que julga, que compara. Já a essência se expressa com calma, com clareza e com amor. Ela não grita, ela sussurra, e por isso muitas vezes não a ouvimos. Vou dar um exemplo simples. Imagine que alguém faz uma crítica a você. O ego reage imediatamente. Sente raiva, se defende, quer provar que o outro está errado. A essência, por sua vez, observa com serenidade. Ela se pergunta: o que posso aprender com isso? Isso realmente me define? Essa crítica tem fundamento ou não? Enquanto o ego cria conflito, a essência cria aprendizado e paz. Outro exemplo: quando você conquista algo, o ego quer exibir, mostrar, ser reconhecido. Ele precisa que os outros validem o feito. A essência, ao contrário, se alegra simplesmente pela experiência, sem precisar de aplauso. A conquista é celebrada por dentro, não por fora. E aqui está uma das chaves mais importantes. Quanto mais você vive pelo ego, mais sente vazio, comparação, insegurança e cobrança. Quanto mais vive pela essência, mais sente leveza, gratidão, plenitude. O ego é barulhento. A essência é silenciosa. O ego cria drama. A essência cria paz. Mas como diferenciar no dia a dia se é o ego ou a essência que está conduzindo sua vida? Uma das formas é observar como você se sente. Se há ansiedade, competição, medo, necessidade de provar, é o ego. Se há serenidade, confiança, entrega e amor, é a essência. Outra forma é se perguntar: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Se sim, é a essência. Se não, é o ego buscando reconhecimento. Quando você começa a se observar, percebe que o ego está presente em quase tudo. E isso não é ruim em si mesmo, porque o ego também tem uma função prática. Ele nos ajuda a interagir no mundo, a ter identidade, a organizar a vida. O problema é quando nos confundimos com ele, quando esquecemos que somos muito mais do que essa máscara. O caminho para viver em paz é aprender a usar o ego como ferramenta, mas não como mestre. O ego pode ser útil, mas nunca deve estar no comando. Quem precisa conduzir a vida é a essência, porque só ela é capaz de viver sem medo. E aqui entra a prática. Como acessar mais a sua essência? Primeiro, pelo silêncio.
A meditação é uma das ferramentas mais poderosas porque acalma o ego e dá espaço para a essência se manifestar. Quando você silencia a mente, mesmo que por poucos minutos, percebe que existe algo em você que continua ali, presente, mesmo quando os pensamentos se calam. Esse algo é a essência. Outra prática é a autoobservação. Da próxima vez que sentir raiva, ciúme, inveja ou necessidade de provar algo, pare e se pergunte: isso é realmente quem eu sou ou é o meu ego tentando me proteger ou se afirmar? Esse simples ato de questionar já cria distância entre você e o ego. Você percebe que pode observar sem se identificar. Praticar o desapego também é fundamental. O ego se apega a tudo: bens materiais, opiniões, vitórias, títulos. Mas a essência sabe que nada disso é permanente. Quando você solta, sente liberdade. Isso não significa abandonar a vida material, mas sim não se deixar aprisionar por ela. Você pode ter sem ser possuído pelo que tem. Outro ponto importante é a compaixão. O ego sempre quer estar certo, quer vencer, quer ter razão. A essência compreende, acolhe, perdoa. Quando você pratica a empatia, quando busca entender em vez de julgar, você está agindo a partir da essência. E claro, a gratidão. O ego vive na falta. Não tenho o suficiente, não sou bom o bastante, preciso de mais. A essência vive na abundância. Tenho o que preciso agora. Sou suficiente. A vida me dá exatamente o que necessito para crescer. Quando você pratica a gratidão diariamente, enfraquece o ego e fortalece a essência. Imagine agora como seria viver mais pela essência. Imagine acordar sem a necessidade de provar nada para ninguém. Imagine viver relacionamentos onde não há jogo de poder, mas sim presença e amor. Imagine trabalhar não por status, mas por propósito. Imagine tomar decisões não pelo medo de falhar, mas pela alegria de crescer. Essa é a vida guiada pela essência. Claro que não é fácil. O ego não gosta de perder espaço. Ele vai tentar resistir, criar distrações, trazer críticas. Mas cada vez que você escolhe a essência, mesmo que por um instante, você dá um passo em direção à paz verdadeira. E aqui vai um exercício simples para você começar hoje. Da próxima vez que estiver diante de uma escolha, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e pergunte: essa decisão vem do medo ou do amor? O medo é o ego, o amor é a essência. Siga o amor. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você passa a identificar o ego rapidamente e a escolher a essência. E essa é a chave para viver em paz. Porque a paz não está no que você conquista fora, mas em quem você é por dentro. Se você chegou até aqui, é porque sente que sua alma pede essa mudança. Então eu te convido, observe mais, silencie mais, desapegue mais, ame mais. Cada passo em direção à essência é um passo em direção a você mesmo. E quando você encontra a si mesmo, encontra também a paz que tanto procura.